Mutação é a principal fonte da variabilidade genética, sendo ela o processo de alterações na estrutura do DNA, que podem ser transmitidas hereditariamente. Ela pode ocorrer em qualquer parte do material genético, como por exemplo, um gene. As mutações de ponto são as que ocorrem em um único par de bases, podendo causar perda ou ganho de função das proteínas. Essas mutações podem ser divididas em diferentes tipos. São esses: substituição de bases, que é subdividido em transição e transversão, e em del, que é subdividido em inserção e deleção. Na transição, ocorre a substituição de uma base purina por outra purina, ou seja, a adenina é substituída por guanina. Ou então, de uma pirimidina por outra pirimidina, no caso da timina pela citosina. As substituições podem ocorrer também em sentido contrário. Na imagem, podemos ver o DNA sem mutação. Em seguida, a guanina do códon 3 é substituída por uma adenina, alterando também o aminoácido correspondente a este códon, no caso, a arginina por lisina. Esses aminoácidos são quimicamente similares, não alterando a função da proteína. Por isso, o efeito causado na proteína é chamado de sentido trocado conservativa. Na transversão, ocorre a substituição de uma base purina por uma pirimidina, ou de uma pirimidina por uma purina, ou seja, de uma adenina por uma citosina, adenina por uma timina, guanina por uma timina e uma guanina por uma citosina. Todas essas alterações podem também ocorrer em sentido contrário. Na figura, observa-se que a segunda adenina do códon 3 é substituída por uma citosina. O aminoácido não é alterado, por isso essa mutação se chama sinônima ou silenciosa. Neste outro esquema, a guanina do terceiro códon é substituída por uma timina. Além disso, o aminoácido arginina é substituído por uma isoleucina. Esses aminoácidos são quimicamente diferentes, alterando a função da proteína. Essa mutação é chamada de sentido trocado, não conservativa. Ainda na transversão, nessa imagem se tem a primeira adenina do códon 2 sendo substituída por uma timina. Essa alteração resulta em um códon stop, que é o códon que vai causar o término da síntese da proteína. Nesse caso, a mutação é nomeada sem sentido. A mutação em del altera o tamanho da proteína, podendo aumentar ou diminuir, dependendo de onde ficará o códon stop. No caso do tipo inserção, ocorre a adição de uma base. Neste exemplo, é adicionada uma base guanina no segundo códon, alterando não apenas o aminoácido correspondente deste códon, que no caso foi alterado de lisina para glutamina, mas também alterando a sequência de todos os outros códons posteriores e seus respectivos aminoácidos. Essa mutação é chamada de mudança de matriz de leitura. No tipo deleção, uma base será removida. No esquema apresentado, observa-se um exemplo onde a primeira adenina do códon 2 é deletada, e assim como na inserção, o aminoácido do códon 2 é alterado de uma lisina para uma arginina, e a sequência dos códons seguintes também é modificada, assim como seus aminoácidos correspondentes. Por isso, temos novamente uma mutação de mudança de matriz de leitura. Mas o que causa a mutação? As mutações podem ser divididas em induzidas e espontâneas. As induzidas são causadas por fatores externos, chamados de mutágenos, como por exemplo, raios-x e ultravioletas, substâncias químicas e agentes biológicos. Além disso, elas ocorrem com maior frequência. As espontâneas são causadas por mudanças naturais na estrutura do DNA, ou seja, elas podem ocorrer a qualquer momento, porém em menor frequência.